Olá pessoal, bem-vindo a mais um De Frente com Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pela cobertura do setor de energia elétrica, petróleo e saneamento. E hoje a gente vai conversar sobre a nossa atualização das estimativas para Prio, antiga PetroRio. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário aqui no vídeo. Se tiverem perguntas, mande aqui embaixo que responderemos para vocês. Agora é só puxar a vinheta. Então, como eu comentei agora há pouco, a gente já fez um vídeo falando sobre a atualização da certificação de reservas da Prio, e para quem não lembra, foi uma recertificação simplesmente sensacional, né? A gente está falando aí de maiores volumes recuperáveis, uma curva de produção mais agressiva, tudo isso baseado numa premissa de preço de petróleo ultraconservadora. Como, para quem não lembra, a empresa usa uma premissa de $60 ao longo de toda a sua curva de produção. Então, o que a gente fez? A gente pegou os nossos modelos e colocamos tudo que foi divulgado dentro da empresa. E aqui a gente vai falar aqui o que aconteceu, o que é importante de ser citado. Né? Primeiro, a gente vai falar sobre as conclusões, né? Que hoje a empresa está negociando a apenas 3,5 vezes EBITDA e 6 vezes lucro para 2023. O que eu acho muito pouco, tendo visto todo o crescimento que ainda vai estar por vir nos próximos anos. Olhando para o fluxo de caixa, a empresa, quando a gente pensa no que ela vai gerar de caixa em relação ao seu valor de mercado, nesse ano de 2023, ela tem um fluxo de caixa negativo de 20% do valor de mercado. Nossa, mas por que isso? Porque vale lembrar que em janeiro de 2023 ela pagou pelo campo de Albacora Leste. Né? Esse campo não é de graça, mas em compensação, nos próximos anos, não existe mais pagamentos a ser feitos, né? Exceto um pedacinho relacionado a questões contingentes. Né? Então, quando a gente olha para 2024, considerando não só a curva de produção, mas a curva de preço do petróleo que a gente utiliza nas nossas estimativas, a gente está vendo aí uma empresa gerando 24% do seu valor de mercado para 2024, 34% em 2025 e acima e quase 40% a partir de 2026. Ou seja, é uma empresa que muito possivelmente vai gerar muito caixa caso ela consiga bater as metas de produção, e é exatamente isso que ela tem feito nos últimos anos, né? Então, primeiro aqui, ó, vamos observar aqui as premissas que a gente está utilizando, né? Essa curva verde é a curva estimada pelo mercado, tá? Isso aqui não é uma curva do Brasil ou da América do Sul, é o quanto que o mercado está estimando de curva de preço de petróleo, enfim, para o mundo inteiro. E aqui em verde, em azul, perdão, é a curva que a gente está utilizando, né? Que é aquela curva de antes da decisão da OPEP, né? Em cortar produção. Então, perceba que é uma curva razoavelmente mais modesta em relação à curva do mercado. Então, entenda que as nossas estimativas elas estão mais conservadoras do que o mercado está estimando em termos de curva de preço do petróleo. Aqui, na linha verde, é a curva de produção atualizada. Então, perceba que em azul tem a curva estimada para o ano passado, que a gente era estimado uma produtividade de 75 mil barris por dia, e já na curva verde, de acordo com a última certificação de reservas, foi para 93 mil barris de petróleo. E aqui já começa algo muito interessante, né? Porque no dia que eu publiquei isso aqui na plataforma da Genial Analisa, poucas horas depois, a empresa divulgou um fato relevante com a produção de um dos seus poços do campo de Frade. Era estimado 4 mil barris e vai produzir 11 mil barris. Então, perceba que os meus modelos, então, em um espaço muito curto de tempo, eles ficaram muito mais conservadores do que a gente, ficaram muito mais, com números, com premissas muito mais conservadoras em relação àquilo que está se manifestando no mercado, não só em preço de petróleo, como eu já expliquei agora há pouco, mas também no que diz respeito à curva de produção, né? Porque antes existia uma expectativa de 4 mil barris e vai produzir 11. Então, assim, corre o risco da empresa terminar ali produzindo mais de 93 mil barris de petróleo ao dia até o fim do ano. Tá? Vale lembrar que esses aqui são valores médios. Então, assim, aquela minha estimativa que eu comentei agora há pouco, da empresa estar negociando somente a 3,5 vezes EBITDA, muito possivelmente, assim, se eu fosse um pouco mais acurado, ia estar ainda mais barato do que isso. Então, assim, foi um espetáculo enfim, dos dados, né, da recertificação,
E aqui também são as premissas dos investimentos, né? Então, a empresa, como comentei agora há pouco, né, no vídeo relacionado à recertificação, ela vai investir muito menos do que aquilo que era imaginado anteriormente, né? Antes a empresa estimava investimento de 3,4 bi, então assim, agora para uma produção maior ela vai investir apenas 2,7 bi. Então no final do dia o que é isso? É mais geração de caixa ainda em relação ao que a gente tem, né? Então aqui eu também faço uma provocação que diz respeito a dividendos, né? Porque nas minhas estimativas, no final do ano que vem, 2024, a empresa vai ter caixa líquida, ou seja, vai ter mais caixa do que dívida. E nessa situação, desde que ela não compre novos ativos, faz muito sentido que ela comece a distribuir dividendos, né? Então a gente coloca ali uma distribuição de 50% do lucro para 2024, né? Isso aí já gera um rendimento aí de pelo menos 14% em termos de dividend yield e de 38 até 2026, né? E isso, claro, partindo do princípio que ela não vai adquirir nenhum ativo novo. Tá? Esses números eles podem parecer um pouco impressionantes, mas eu acho que quem foi investidor da Petrobras nos últimos anos já entendeu o que acontece com uma empresa de petróleo quando ela entra numa fase produtiva muito interessante, não tem mais novos investimentos para fazer, e claro, o preço do petróleo está dando uma ajudinha. Então esse é mais ou menos o cenário que eu enxergo para a Prio. Tá? E aqui, se vocês, por favor, deem uma olhada na tabelinha com as nossas estimativas, aqui tem o que a gente estima para frente, tem as nossas estimativas de resultado, tem também os múltiplos para frente, né? Perceba que a gente vê um EV/EBITDA de apenas de menos de 2 vezes para 2024, mesmo usando esses números conservadores que eu comentei agora há pouco, tá? E como comentei também, 2024 a empresa já chegando com caixa líquida. Então é isso, espero que vocês aproveitem, espero que vocês deem uma olhada aqui em todas as informações que a gente divulgou aqui nesse relatório e com certeza a Prio segue como a nossa top pick do setor, está executando muito bem e eu acho que ela está ali passando por uma nuvem negra, né, que diz respeito à taxação na exportação da sua produção, né? Como ela é uma empresa que exporta tudo que produz, caso exista uma extensão dos impostos que foram anunciados recentemente, com certeza isso vai ficar ali atrapalhando o case da empresa. Mas aparentemente não é o caso, né, desse imposto ser postergado. Então eu acho que com certeza ela vai voltar acima dos R$ 40 muito, muito rápido, na minha opinião. Então eu acho que é isso. Segue como o principal nome dentre as empresas petroleiras e muito obrigado pela sua atenção.